A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Reativado o judiciário, terminou o ano judiciário, ontem teve uma sessão solene de reabertura dos trabalhos. O Legislativo também voltou aos seus trabalhos, então nós temos as manchetes dos jornais baseadas no que se falou nesse dia de ontem, importante politicamente. Pelo menos porque senhores deputados, senadores e também os senhores magistrados voltaram ao trabalho. Então, vamos à Folha de São Paulo. Fachin afirma que ministros do STF respondem por suas escolhas. O Estadão. Fachin avança em investida por um código de conduta. Carmen Lúcia será relatora. Olha aqui o valor econômico. Fachin diz que código de conduta é prioridade e que Carmen Lúcia será relatora. E o Globo, está aqui, ó. Fachin defende autocorreção do STF e indica Carmen para relatar código de ética. Olha a foto aqui no Globo do Toffoli. Nossa, que cara que puseram aqui. De volta Alexandre Moraes e Dias Toffoli na reabertura do judiciário. Ministros estão no centro da crise do STF. Olha, se esperava uma manifestação dessa do Fachin, até porque ele, nas últimas manifestações dele, realmente Fachin errou. Assumiu a defesa corporativa de seus colegas, titubeou. E agora, com essa fala, que era difícil de ser escrita, ele retoma as suas posições anteriores, e tenta completar a sua ideia, de concretizar a sua ideia de transformar o STF, criar no STF um código de conduta. A corporação, são 11 ministros, é basicamente contra. Não deveria ser, mas é contra. Tem lá uma série de argumentos, etc., que nada pode ficar acima do STF e tal. Papel aceita tudo, você consegue argumentação para que você quiser, especialmente no campo jurídico. Mas, neste momento delicado para o STF, um código de conduta iria muito bem. Até porque as condutas que a gente tem verificado no Supremo, e aí é mulher de um ministro, eu ia dizer ministro importante, mas de um ministro muito atuante no STF, um ministro que fala, que expõe, que teoriza. Esse é um caso. O outro caso é o do Toffoli, que você conhece, com ligações familiares, avocando para si o caso do Baster, tomando atitudes polêmicas que dão a impressão que ele está defendendo o Baster. Enfim,
colocando numa situação difícil o STF. E ainda tem o caso do ministro Lewandowski, né? São casos que estão lambendo o Palácio do Planalto, o ministro Lewandowski, o caso do Mantega, do Jacques Wagner, que indicou o Lewandowski para um cargo, o Mantega, que como assessor do Vorcaro ganhava 1 milhão por mês. Quer dizer, uma história aí que vai confundindo, vai misturando as coisas de maneira indesejável por um sistema que deve funcionar sem suspeitas. Sem suspeitas. Tem gente que inclui nisso as aulas, os cursos em Portugal do ministro Gilmar Mendes. É tudo polêmico, discutível. Eu acho que um código resolveria, ou seria um lenitivo, um código de conduta para esse tipo de comportamento, para esse tipo de questão que é legal, mas não é ético e nem moral. Não tem nada que proíba a mulher do ministro Moraes de advogar. Agora, é muito ruim que ela advogue. E por que você acha que o Vorcaro procurou o escritório? Procurou o escritório, evidentemente, porque ela é mulher do Alexandre de Moraes. Porque as ligações que apareceram do Fachin, por que o Fachin teve uma carona no aviãozinho, no jatinho, que levou o advogado, o principal advogado do Master, ou um dos principais, para Lima para assistir o jogo do Palmeiras. Jatinho, ida e volta, e no dia seguinte ele toma uma série de decisões aparentemente favoráveis ao Master. Então, realmente chegou a hora de tomarmos, nós todos, a sociedade brasileira, representada pelos 11 ministros do Supremo, tomarmos um chá de qualidade, né? Tomarmos um chá de qualidade. O povo fica tomando chá de cadeira, eles tomam chá de qualidade, né? E dar uma remendada nessa situação gravíssima do STF, situação gravíssima sob o aspecto ético e moral. Eu não sei se o Fachin é amigo ou inimigo da Carmen Lúcia, porque deixar essa senhora encarregada de relatar um processo, estou chamando de processo, não um processo judicial, um processo de criação desse código de conduta, é duro, porque grande parte dos outros ministros são contra e vão bombardear isso. Eu, pessoalmente, acho que desse trovão sai um traque, quer dizer, uma coisa muito pequena, insignificante em termos do que se precisa, ou então não sai nada. Vai ser adiado, empurrado com a barriga, empurrado. Eu acho que a tendência é não aprovar. O dia de ontem, você vai analisando as falas, o Lula deitou falação, falou, esqueceu do Master, esqueceu dos problemas, mas fez autopropaganda, parecia que ele estava num comício. E estava mesmo, porque está aberta a campanha eleitoral, está em pleno desenvolvimento. E aí o Lula se imaginou, ele gosta fez uma autopropaganda, né, cor-de-rosa, fez um testamento lá, fez um rol das
atividades do seu governo, tem pontos positivos, etc, etc. Mas eu estou imaginando que não era essa a ocasião para se fazer uma abertura da volta das instituições, né, da inauguração do ano judiciário, etc. Não era o momento de se fazer uma propaganda desse tipo. A população fica um pouco estarrecida porque percebe, e aí que está o ponto nevrálgico. A população percebe que esse discurso, esse quadro de discursos, que tem também alguns pontos positivos, do presidente do Senado, da Câmara, do Fachin, esse discurso nada tem a ver com a realidade do cidadão brasileiro. Nada, 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 nada. É uma distância que mostra que faltam sensores com S, não com C, sensores dentro da sociedade brasileira, ou eles não querem ter sensores. Quer dizer, nós temos uma sociedade, temos uma classe média exprimida, temos um andar de cima muito problemático, também afetado pela corrupção, e nesse andar de cima eu coloco as instituições oficiais também, né? Tem uma camaradagem, um patrimonialismo que domina a política brasileira, e uma população com grande parte de desvalidos que acabam votando em troca de algumas benesses, né, que ficam pendurados nos benefícios sociais do governo. E que muitos deles se conformam com o que recebem e não querem trabalhar. Enquanto isso, de outro lado, o governo joga irresponsavelmente a favor da inflação, né? As perspectivas não são boas, o governo Lula gasta. A corrupção campeia. Cadê o caso do INSS? Lembra? Ninguém fala nada. Hoje tem coisas aí do INSS, mas as pessoas vão esquecendo. Um escândalo vai se sobrepondo ao outro. E a população desvalida, aquela que ganha pouco, se sacrifica para comer, está aí olhando esse discurso e achando que o que a televisão, o rádio, os jornais estão mostrando não é o Brasil que eles conhecem. É uma espécie de Suíça, né? Então, eu acho que a gente tem que concitar esse andar de cima a olhar melhor, a ter mais sensores com S na sociedade brasileira. Eu vejo, certamente eu não estarei mais aqui, mas eu antevejo uma situação de que, num determinado momento, a paciência da população vai se esgotar. Porque não dá para ficar aguentando uma gestão que, aos poucos, vai enganando, usando situações que não são corretas, que têm aparência de bondade, né? Dar gás, aumentar um pouco aqui, dar de presente. Isso não funciona. Funciona no momento, funciona para obter voto. Mas por um país que pretende ser sério, não funciona. O Brasil participa no mundo de 1 e pouco por cento, menos de 2% do comércio mundial. A gente, oba, Brasil, não é bem assim. A questão com os Estados Unidos não está resolvida. Não adianta o Lula abraçar
o Trump, etc., o que não está resolvida, né? Continuamos, blá, blá, negociando. Bom, tá aí, tá dito. Vamos para o noticiário. Master tinha menos de 1% do exigido em depósitos no dia de liquidação. Aí vão aparecendo os problemas do Master, né? Também tem essa investigação, como é que o Banco Central aguentou tanto tempo. Já no tempo do Roberto Campos, as coisas estavam, já todos os sinais amarelos estavam acesos, etc. Olha aí, um outro problema nosso gravíssimo, que é educação. Olha aí, só 21,4% dos jovens sabem matemática acima do básico. Percentual de formados no ensino médio com aprendizado acima do básico em matemática caiu de 25,5% em 2019 para 21,4% em 2023, pós-pandemia no Brasil. Nenhum estado registrou ao menos 30% de alunos nesse nível. Quer dizer, o mundo está se desenvolvendo, a tecnologia está dominando o emprego, está dominando o campo, reforma agrária. Não tem mais reforma agrária. Só o MST quer manter a situação do homem do campo sem título. Você sabia que tem mais de 1 milhão de famílias que receberam terrenos do INCRA, sei lá de quem, e que não tem titulação? E se der titulação, o MST diz, não, eles vão vender, que vendam. Já venderam com um contrato de gaveta, etc. Distribuíram terra. Para quem não sabia, não tinha manejo da terra. E, de repente, surge, né, a evolução dos fatos, traz tecnologia para as plantações. Então, antigamente você dava uma pá, uma picareta e um arado, um cavalo, e a pessoa sobrevivia. Hoje, como é que você vai concorrer com as máquinas moderníssimas, né? com o campo todo computadorizado, com um terreninho desse? Não dá, acabou. Agora, o MST mantém esse pessoal, que é um movimento comunista, quer manter. Eu estou derivando muito, mas são esses atrasos que, desculpe, enchem um saco da gente. Bom, matemática tal. Flávio fora do segundo turno pode incluir o bolsonarismo? É uma pergunta do Juliano Speyer, num artigo aqui na Folha de São Paulo. E tem outro artigo do Glenn Greenwald, que aparece de vez em quando, Indignação Nobre e Julgamento Virtual no caso Orelha. É o caso do cãozinho assassinado. O que o Glenn diz? O Glenn disse o que alguns jornalistas, inclusive eu, já dissemos. Até podem ter sido esses 4 meninos os autores desse assassinato. Mas não tem uma prova, não tem um testemunho, não tem uma foto, não tem nenhum indício, nada que indicam que sejam eles. Alguém foi, mas que sejam esses 4. A família conseguiu provar que nem estava lá nesse dia. Está aqui nas reportagens. A polícia não tem, até agora, nenhuma informação. Apreenderam os telefones, os celulares, fizeram uma vistoria lá na casa deles. Pode ser que, até agora, não tem nada. Não tem nada, mas eles foram expostos da internet, foram julgados e condenados.
né? O endereço desses jovens vazou, né? Eles sofrem várias ameaças e é um linchamento que eu imaginei que o Brasil conseguisse se livrar, tivesse conseguido se livrar desse tipo de coisa. Estão linchando esses 4 rapazes. Não isento de que algum deles, ou os 4 ou 3, possam ter suas culpas, mas não tem nada, absolutamente nada, até agora, que indique que eles sejam responsáveis. Então, saímos de um crime, que é a morte desse cachorrinho, para outro crime, que é julgar e trucidar a honra, né? E isso os marcará para o futuro, né? De 4 rapazes, que são farristas, que são adolescentes, que podem ser o que forem, mas que têm direito, digamos, a um julgamento correto sobre o aspecto jurídico e moral, né? Tem que tomar cuidado com as acusações, tem que tomar cuidado. Deixa eu ver um editorial da Folha. Lula também semeia dívidas estaduais e municipais. É o gasto, ainda em ano eleitoral. Desde 2023, governos regionais são autorizados a tomar 206 bilhões e 600 milhões em financiamentos, estimulando alta de gastos. Interrompeu-se período de contenção iniciado em 2016 para sanar danos provocados por Dilma. Ninguém esquece a Dilma, inesquecível. Aí tem um segundo editorial sobre Israel. Israel muda discurso sobre morticínio em Gaza. O país reconhece os 71 mil mortos apontados pelo Hamas, mas diferencia civis, combatentes e óbitos por causas naturais. Estado judeu, vítima do grupo terrorista, precisa elucidar os excessos de sua atuação. Falando em grupo terrorista, não sei se você viu, um grupo terrorista composto especialmente por jovens foi desbaratado em São Paulo. Eles tinham... Não se chegaram até agora às armas e bombas, mas eles estão dizendo que é brincadeira, estavam tramando alguns atentados terroristas, a começar pela Avenida Paulista em São Paulo. Eu acho que isso é muito grave, eu acho que está sendo tratado de uma maneira muito com baixo volume. Tem que verificar exatamente quem são, quem financia, onde estão todos esses jovens envolvidos em terrorismo e indiciá-los por terrorismo, processá-los por terrorismo. Não dá, tem que cortar o mal para a raiz. Você não vai reeducar, não vai botar no psicólogo, chamar mamãe e papai. Tem que fazer a lei funcionar. Quero ver essa molecada ser indiciada por terrorismo. Por enquanto eles estão dizendo que é brincadeira e tal, mas tem troca de informações, troca de comunicações, tem um monte de coisa que as polícias já comprovaram, já investigaram. Na volta do Congresso, Alcolumbre diz que conquistas não só são do governo e cobrou o pagamento dessas famigeradas coberturas que o governo dá, né? As emendas parlamentares. Um horror, emenda é péssimo. É um negócio bom para o parlamentar para se reeleger, mas não tem o menor fundamento técnico, é mal para a democracia, porque eterniza nos cargos pode eternizar esses deputados e senadores que têm a prerrogativa de beneficiar a população, que acaba votando em troca de uma benesse. Né? Fazer uma fonte, iluminar uma rua, asfaltar outra. Fora a perspectiva de corrupção
que fica solta nessas emendas. O senador Alcolumbre devia ter vergonha de se manifestar a favor das emendas, devia liderar o fim das emendas parlamentares. Emendas parlamentares, isso é uma vergonha. Olha outra vergonha. Caso das joias sauditas de Bolsonaro empaca e parte pode prescrever em outubro. Investigação tramita lentamente nas esferas criminal, administrativa e aduaneira. Receita soa alerta para perecimento do direito de punir. O que vai acontecer? Nada. Nada, porque ele não roubou as joias. Teve uma série de irregularidades puníveis por lei, mas ele não fez. As investigações não estão andando como muitas investigações não andam no Brasil. Olha, o Flávio quer lançar Nicolas candidato ao governo de Minas Gerais. O Nicolas desmente, mas o noticiário insiste em que querem transformar o Nicolas Ferreira em candidato ao governador de Minas Gerais. Olha, eu acho muito cedo, ele é muito jovem, mas emplaca, hein? Pode emplacar. Réu do 8x1 dribla autoridades, emite novo passaporte e foge para a Europa. Deixa eu ver. Kassab abre palanques para presidenciáveis em estratégia para eleger mais deputados. Esse Kassab é um vivo, muito vivo. Candidatos do PSD a governador não precisarão apoiar nome da sigla para o Planalto e poderão endossar candidatos de outros partidos. Ou seja, vem para cá e faz o que você quiser, mas fica comigo. Vote em quem você quiser, não tem obrigação. É tentador, viu? É tentador. Gilmar determina que PF apure ação em Recife contra agentes municipais. O Pablo Marçal foi condenado a indenizar Bulos em 100 mil por aquelas, lembra na campanha, aquelas falsas acusações de uso de drogas, e tem muita cobertura da questão, ainda da questão Master, né, envolvida com esse novo problema. Quer ver, Master tinha menos de 1%, esse novo problema que afeta o mercado, né, que é, caso das joias. Eu queria ter uma grande cobertura da Fictor, com dívidas de 4,2 bilhões, Fictor pede recuperação judicial. Mais um monte de gente cheia de problemas. Não vai dar para a gente fazer uma análise mais profunda da questão Fictor, mas foi uma surpresa, viu? O Palmeiras perdeu um patrocinador, alguns patrocínios esportivos da Fictor. Pena, mas acontece. Precisa saber por quê, mexendo com o dinheiro dos outros, etc. Tem muita coisa, claro. Vai ter o encontro do Petro, presidente da Colômbia, na Casa Branca hoje com o Trump, né? Na eleição da Costa Rica venceu a candidata do governo que gosta do Bukele e fala que vai implantar o que o Bukele implantou em El Salvador. Tem gente aqui querendo isso, hein? Bom, quem tomou cafezinho conosco? Café tá caro, Lula. Café tá caro, Lula. Osíris Arruda, Ivan Vatoff, Jefferson Silva, Caio Albuquerque, Renato Silva, Lourdes Benedetti, Avanilda Medeiros, Cleonice Rodrigues, Lúcia Guerra, Jorge Pereira, Elza Silva, Ronaldo Silva, Itamar José de Machado, Minas Gerais,
Daniel Afonso de Sales de Oliveira, São Paulo, Maria Helena de Guaporé, Rio Grande do Sul e Flávio Viana de João Pessoa. Tá aqui. Quem tomou café conosco, o café tá caro. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Claro, teve uma história só para registrar, muito triste. No Maranhão, caiu uma árvore em função da chuva e vento e matou 300 periquitos que se abrigavam nessa árvore. Muito, muito triste. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Espero você amanhã em todas as nossas plataformas. Tenha um bom dia.